primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Ganja Sanam pelo convite para participar do programa Conversas Pretas. E também aos seguidores e à comunidade que acompanha esse programa que é tão importante, porque traz para a discussão e para a reflexão a temática racial. Nós somos a segunda maior população negra do mundo, a maior população negra fora da África. A primeira é a Nigéria e a segunda somos nós. Isto não é algo irrelevante, isso é de suma relevância para a sociedade brasileira. Quando falamos de questão racial, quando falamos de cultura negra, quando falamos da contribuição dos negros para a construção da sociedade brasileira, nós estamos necessariamente envolvendo toda a população brasileira. Toda a população brasileira. Porque a bem da verdade não é uma contribuição. Nós fizemos parte da formação do Estado brasileiro. Não é uma contribuição. É muito mais do que uma contribuição. Então, eu, ao longo de todos esses anos, mais de 40 anos de militância, não só como advogado, mas também como ativista antirracista. E espero trazer para vocês uma contribuição para este debate. Vou me focar em alguns pontos importantes. Em primeiro lugar, a questão histórica. O lugar que o negro ocupou nas constituições republicanas, até nós chegarmos aqui. A Constituição de 1934, a Constituição de Vargas, ela foi a primeira Constituição a tratar pontualmente da questão racial. Essa Constituição de 1934, ela teve questões assim extremamente inovadoras para a sua época. Instituiu o Ministério da Educação e instituiu o Ministério da Saúde. Entretanto, no seu artigo 138, ele tem um ponto relevantíssimo para a nossa análise, que foi a instituição do ensino público e gratuito, mas, porém, com um ponto muito importante para aquela época, porque se vivia um momento de eugenia. E a Constituição de 1934, seu artigo 38, ela trata exatamente da eugenia. Ou seja, um projeto de nação voltado para o quê? Para uma supremacia racial. E isso, evidentemente, aconteceu na Constituição de 1938, permaneceu durante esse período, foi uma Constituição curtíssima, mas a questão eugênica só saiu da Constituição em 1946, que foi a Constituição do pós-guerra, a Constituição de um país democrático, né? Bom, isto se relaciona a uma temática muito cara hoje, que é o chamado racismo estrutural, trazido para nós pelo Silvio de Almeida, atualmente ministro dos Direitos Humanos, mas essa questão do racismo estrutural é uma questão que é um grande debate na Europa. Nos Estados Unidos também se trabalha com a questão do racismo estrutural, mas no Brasil ele ganha determinados contornos muito específicos, porque ele determina o lugar do negro na sociedade brasileira e como a sociedade brasileira trata a população negra, né? Ou seja, o racismo está enraizado. O racismo, ele diz respeito necessariamente ao convívio da sociedade brasileira e como o Estado brasileiro, ao longo dos anos, vem tratando essa população. A Constituição de 1988, ela é aquela que dá o maior espaço a esse tipo de questão,
né? O artigo 5º, inciso 42 da Constituição, coloca o racismo como crime imprescritível e inafiançável. Isso na questão dos direitos fundamentais. Lá na questão da cultura, existem dispositivos específicos que tratam da proteção, né, da cultura afro-brasileira. Mas não é disso que nós vamos tratar hoje. O que nós vamos tratar hoje é sobre a questão do crime. A Lei 7.716, mais conhecida como a Lei K.O., ela veio a regulamentar o artigo 5º, inciso 42 da Constituição. Essa lei, ela teve uma peculiaridade por ter sido a que inaugurou a criminalização do racismo, porque antes o racismo estava no campo da contravenção, né? Estava lá na chamada Lei Afonso Arinos, né? Que isso também demanda uma discussão que não cabe aqui nesse nosso tempo de programa. Mas, enfim, a Lei K.O., ela, se nós examinarmos, ela trata basicamente da criminalização dos acessos, da proibição de você ser discriminado em hotéis, ser discriminado em restaurantes, enfim. E uma parte muito interessante, que é a criminalização da utilização de símbolos e insígnias relativas ao nazismo, né? Então isso tem um aspecto muito importante, porque a extrema-direita neonazista, ela realmente ancora toda a sua sustentação da supremacia racial, né? E isso é inadmissível num Estado democrático de direito e numa sociedade inclusiva, numa sociedade baseada na diversidade, como é a nossa, né? Agora, após esses anos todos de Lei K.O., uma série de coisas vieram sendo introduzidas no combate ao racismo, como o SOS Racismo, o Disque Racismo, as delegacias de crimes raciais, e agora no final do ano, em dezembro, nós tivemos a Lei 14.532, que foi a lei que fez as alterações na Lei K.O. Então vamos lá. A injúria racial, que é bastante comum e bastante presente na sociedade brasileira, diferentemente de outros países, como por exemplo nos Estados Unidos, em que o racismo é algo declarado, é algo que já fez parte até mesmo da própria ordem jurídica norte-americana, como foi as leis de Jim Crow, que estabelecia a segregação, banheiros diferentes, bebedouros diferentes, escolas segregadas e uma série de coisas. Aqui o racismo ficou velado, né? Principalmente com a ideia de democracia racial trazida por Gilberto Freire. E as pessoas manifestam o seu racismo através das injúrias, né? E de outras modalidades, como posteriormente a gente pode estar analisando. Mas vamos ver a questão dos insultos, da injúria. Ela se confunde muito e equivocadamente com o artigo 5º, inciso 4, quando se trata da liberdade de pensamento, da manifestação, ou seja, da liberdade de expressão. Injúria racial, ela jamais pode ser confundida com liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela tem os seus limites. Ela não é absoluta. Como nenhum direito fundamental, ele é absoluto. Ele tem que conviver com outros direitos e ninguém pode, a pretexto de direito fundamental, praticar crimes. Enfim, houve um habeas corpus, cujo relator foi o ministro Edson Fachin, onde ele ficou muito claro, né, que a injúria racial ela não se constitui, em primeiro lugar, em liberdade de expressão, né? E nesse julgamento desse habeas corpus, ali ficou muito claro que ele não poderia, de maneira nenhuma, ficar como vinha sendo
tratado como um crime contra a honra, artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, né, a chamada injúria racial. Ora, com a discussão no Supremo Tribunal Federal sobre a aplicação do parágrafo 3º do artigo 140, ficou evidente que a injúria ela é racismo, ela é uma espécie do gênero racismo. Então, o que ficou entendido é que esta injúria fazia parte da lei CAO, da lei de crimes raciais, e não de um crime contra a honra cuja a pena é bastante inferior e teria que ir sim para a lei CAO. Essa lei 14.532, de dezembro de 2023, ela disciplinou isso, fez uma tipificação de crimes, ou seja, o crime de racismo no esporte, na internet, racismo religioso, racismo de entretenimento, como se fala, racismo recreativo. Então, nós temos, ao longo do tempo, com a militância, com as grandes discussões trazidas para dentro da universidade, não só para dentro das academias de direito, mas também para da área de ciências sociais, fruto muito da presença de negros na universidade pública através da reserva de vagas, né, para negros e pessoas oriundas do ensino público, né, e com determinada renda. Então, essa presença, ela qualificou por demais o debate, né? Agora, o mais importante disso tudo é que o enfrentamento dessas questões, ela passa por algo relevantíssimo, que é o Estado Democrático de Direito. Não há como você trabalhar com uma população de 55%, né, onde o racismo estrutural, o racismo sistêmico, o racismo funcional, o racismo institucional, toda essa rede de manifestações racistas, que elas não se dão pura e simplesmente no relacionamento interpessoal de ofensas e de xingamentos. Ela está dentro das instituições. Todas as instituições do Estado brasileiro, elas estão contaminadas pelo racismo. E isso diz respeito a políticas públicas de combate, a preparação das pessoas para o ingresso na magistratura, no Ministério Público, na Defensoria Pública, no serviço público. Então, os concursos, eles têm que tratar dessa temática até nas suas avaliações, até nas suas provas, para fazer com que as pessoas não sejam discriminadas nas próprias instituições do Estado, como são, né? Os magistrados precisam estar preparados para isso, estarem mergulhados nisso, nessa temática, no chamado letramento racial. Isso é de fundamental importância, né? E programas como esse, como Conversas Pretas, contribuem enormemente para isso. Traz para a população, traz para os seus seguidores um debate qualificado, uma crítica e uma reflexão sobre o lugar do negro na sociedade brasileira. Nós não podemos deixar de chamar atenção para o genocídio da juventude negra. O genocídio da juventude negra não é outra coisa senão uma ideia de segurança pública, né, talhada no genocídio. Talhada no genocídio das populações periféricas, né? Ou seja, essa higienização, essa ideia de extrema-direita, fascista, né, de que bandido bom é bandido morto. Quem é que está ocupando as estatísticas do sistema carcerário brasileiro? É a população jovem negra. São eles que estão lá. Quando se diz bandido bom é bandido morto, negro bom é negro morto. Não é outra coisa. Então é preciso que se modifique isso. O último quadriênio de obscurantismo
onde foi incentivado pelo chefe da nação de então, que negro quilombola, ele era o seu peso era medido por arrobas, que ele era incapaz de se reproduzir. Isso é apologia do racismo, não é outra coisa senão isso. Então, somente quando um chefe de Estado diz que seu filho não namoraria uma mulher negra porque ele foi educado, isso é gravíssimo, né? Isso é apologia do crime. Quando um presidente da República assume este cargo, ele assume o quê? Em juramento à Constituição. O que a Constituição diz? Que racismo é crime. Como o chefe de Estado estimula esse tipo de coisa? Então, é difícil esse período obscurantista. Ele, evidentemente, ainda existem sombras deste obscurantismo, ele está presente, né? E esses programas e essas políticas públicas de combate, elas devem e deverão continuar com o aperfeiçoamento da legislação, com a jurisprudência de melhor qualidade, com os tribunais tratando essa questão com mais apreço, não só membros da magistratura, desembargadores, ministros de tribunais superiores, como membros do Ministério Público, Procuradoria da República, enfim, tudo, uma defensoria preparada para poder dar conta dessas demandas de sofrimento e de opressão. Então, eu aqui deixo a minha contribuição, espero que isso tenha sido de alguma valia, né? Outros pontos são importantíssimos, mas espero que em outras oportunidades eu possa estar trazendo isso para vocês, porque realmente a mídia hegemônica ela não traz isso, ela não traz isso para discussão, e não é uma mídia de reflexão, de pensamento, de aperfeiçoamento, de cidadania, de status de cidadania. Depois temos até outras questões a serem tratadas, como é a cidadania amedrontada do afro-brasileiro, conceito que eu desenvolvo no meu livro, que já está na 2ª edição, que são os caminhos da tolerância, está no prelo, né? E toda essa temática, tudo isso eu trato nesse meu livro, que vai estar sendo provavelmente posto à venda a partir do mês de maio, e isso quem quiser ter a oportunidade de estudar e se aprofundar nessas questões, eu estarei trazendo isso na minha publicação. Então, mais uma vez, eu estou aqui a agradecer o Jaçanã de ter me dado esta oportunidade e espero estar aqui em outras vezes para poder estar ilustrando, podendo estar trazendo para vocês como um jurista negro, uma pessoa que está há 42 anos na sua profissão tratando disso. E fui advogado das cotas no Supremo Tribunal Federal e tenho uma trajetória muito rica na minha vida ao tratar sobre esta questão. É um negro falando de si e falando da sua comunidade, para a sua comunidade, ouvindo a sua comunidade, e também que essas palavras se dirijam não só aos negros, mas se dirijam aos brancos não racistas. Mais uma vez, muito obrigado.